Muito bom dia, pessoal. Começamos o nosso panorama matinal falando sobre as agrícolas. Trigo que no momento sobe 1,43%. Na madrugada já esteve subindo mais, devido novamente aí a ataques da Rússia em cima da Ucrânia, que desta vez melhoraram a mira, atingiram um silo e acabou aí que perdeu um pouco da produção que estava armazenada, né? Mas o ponto principal aqui eles estão melhorando a mira, então conseguiram de fato agora acertar um ponto importante dentro do porto, né? Segue aí esse clima em cima das questões de Mar Negro. O mercado ele já esteve bem mais alto, como eu comentei na parte da madrugada, em cima desse fato principalmente, né? Milho mesmo, a gente viu o milho cerca de 11 horas da noite aí a uns 2% de alta. Agora no momento ele está a 0,74% de alta. Para a soja, a gente tem um dia mais negativo para a soja, que segue um ritmo de queda mais expressivo, caindo aí no momento em média 1% para o complexo da soja, né? Então a gente vê só o óleo hoje caindo um pouco menos que os demais. Fora isso, o que a gente tem para a parte de commodities, fora essa questão aí do ataque da Rússia na Ucrânia, é a parte de clima, né, que a gente já vem comentando todos os dias com vocês. Então as chuvas, as perspectivas de chuva de acumulada para os próximos 5 dias, elas seguem firme, seguem com bons volumes em regiões importantes, e o volume ali em Iowa, que é um super estado, né, ele tem aumentado. Então a gente vê pontos onde o volume de chuva para os próximos 5 dias é realmente bem bom, chegando aí na faixa dos 120 a 150 milímetros, inclusive. Se a gente olha a parte do observado, para fazer uma correlação entre o que as previsões estão mostrando e o que está realmente acontecendo, a gente percebe que, de fato, elas estão se concretizando, né? Então a gente vê essa faixa aqui onde é para realmente chover mais, vindo com bons volumes de chuvas já, né? A gente tem, no momento, isso aqui, lembrando, é só a precipitação de um dia, tá? Então a precipitação para o dia 31, no final de julho ali, foi de média, mais ou menos, para essas regiões, 20 a 25 milímetros, que era basicamente o que vinha mostrando aí os modelos climáticos, tanto o americano quanto o europeu. Então, bem assertivo nesse momento. Faz menos calor lá nos Estados Unidos e vem mais chuvas. E eu comentei ontem com vocês a questão das qualidades das lavouras, de bons e excelentes, tanto para a soja quanto para o milho, que caíram 2%, e o mercado não deu bola, que provavelmente eles devem melhorar aí já na próxima leitura, né, devido a essas condições climáticas mais amigáveis para ambas as culturas. E é isso que a gente está vendo aí no mercado. Um pouco de estresse em trigo e milho por conta dessa questão aí da Rússia ter acertado realmente uma parte de armazenamento lá no porto da Ucrânia. E é basicamente isso, né? Essa novela aí ela deve seguir e a gente vai acompanhando, mas ao meu ver, o mercado já digeriu bem, entende rotas auxiliares aí da Ucrânia, e seria difícil ter uma escalada muito maior que viesse a fazer colocar mais prêmio de risco em cima dessas commodities, tipo, numa forma mais expressiva, né? Então a gente deve ver essa subidinha momentânea e daqui a pouco já deve voltar a seguir o ritmo que vinha antes, ou seja, um viés mais baixista tanto para o trigo quanto para o milho. Para a parte de bolsas, ontem tivemos aí a Fitch reduzindo a nota de rating dos Estados Unidos, saindo do AAA, que é a maior nota possível, para um AA+. E isso acabou aí azedando os mercados ao redor do mundo, né? Então a gente vê Ásia e Pacífico caiu 0,89%, parte de Xangai, Hang Seng uma queda mais expressiva de 2,45%, e Japão caindo 2,27%. Por que esses caem mais, né? Basicamente porque esses países são detentores de grandes volumes de tesouros, títulos públicos, né, dos Estados Unidos, os famosos treasures. Então esse rebaixamento da nota de crédito aí acaba passando um pouco mais de insegurança para quem tem posições extremamente grandes nesse mercado, né? Mas não é tudo isso também, né? Porque a gente vê outros mercados, como o de ouro, por exemplo, que seria um viés mais de segurança, né? Um ativo mais de segurança, e ele sobe 0,21% no momento.
praticamente nada, né? Nada de relevante. E o dólar também não deu uma estressada. Então, esse corte aí, ele mexeu um pouco as bolsas ao redor do mundo, sim, mas não é algo realmente muito preocupante, não. Continuando, né, a gente vê a Europa também em queda, uma queda média de mais de 1%. Eurostoxx, que reúne as 50 maiores ações aí da Europa, caindo 1,03% no momento. E a gente vê também a parte de futuros. Lembrando que essa parte de nota, ela saiu apenas depois do mercado fechado lá nos Estados Unidos. Então a gente vê aí um S&P e uma Nasdaq refletindo também esse corte e caindo no momento para a Nasdaq 0,87% e para o S&P 0,62% de queda. Nosso Ibov já esteve caindo mais no dia de hoje e, por enquanto, está caindo 0,25%. Para hoje é um viés mais baixista para as bolsas ao redor do mundo e aqui também, e um viés mais altista para o dólar. O dólar, ele sobe hoje contra as principais moedas do mundo, países desenvolvidos, né? Sobe 0,12% e contra as moedas de países emergentes também se mostra mais forte, com exceção aqui de Brasil e México. Brasil que no momento cai 0,08% e o México que cai 0,04%. O México é interessante porque é um parâmetro, né? Ele é muito, a economia de lá é muito parecida com a nossa, a questão de taxa de juros é muito parecida também. Então, eu acredito que essa retração lá no México seja porque hoje aqui no Brasil a gente tem a definição da nossa taxa de juros. Dependendo de qual for o tamanho do corte, né, a parte de manutenção já está descartada pelo mercado, então é muito provável que realmente a gente veja o início dos cortes nas taxas de juros aqui no Brasil. E o ponto é de quanto será, né? Porque dependendo do quanto for esse corte, acaba havendo uma migração de dinheiro aqui do Brasil justamente para o México. Então é possível que lá o dólar realmente se enfraqueça, né, devido a uma possível entrada de crédito estrangeiro migrando talvez do Brasil ou créditos novos que viriam para o Brasil acabar indo para lá atrás de taxa de renda fixa, né? Para a parte de metais, a gente vê o minério de ferro hoje caindo 1,07% a 831 yuans, nada demais aqui também. E a gente tem um petróleo que continua em alta, então a tendência dele, apesar de ainda estar dentro de um caixote lateralizado, ele está mais altista, né? Saiu lá dos $70 e está cotado aí batendo os 82 dólares no dia de hoje. Preocupante para Petro, ontem teve aí uma reunião entre o presidente da Petro e também o Lula, e muitos aí acharam que era para discutir, tá, mas e aí? Vamos segurar até quando essa diferença de preço, né? Porém, não saiu nada oficial, só tentaram desfiar um pouco o enfoque, né, da conversa para esse lado, mas falaram que, de fato, vai manter assim por mais tempo, né? Não vai repassar esses preços, porque, segundo eles, é só uma distorção momentânea, uma volatilidade normal no mercado exterior. De fato, vamos ver aí por quanto tempo esse petróleo se mantém alto. Como eu comentei nas outras reuniões, se ficar por muito tempo nesses patamares, o negócio vai começar a ruir. Bilhões, né? Milhões de defasagem aí para a Petrobras. Para a parte de agenda, no dia de hoje, temos às 11h30 estoques de petróleo bruto, que pode fazer algum tipo de preço. A gente teve publicação também da variação de empregos privados pelo ADP, mas eu já comento com vocês, o ADP mudou a sua metodologia, ele não está mais tão factível como era antes com relação à parte de empregos lá nos Estados Unidos. Ele era uma prévia do payroll, mas agora realmente é um número que faz pouco preço no mercado, né? Por quê? Porque ele está muito descolado, não tende a trazer muito a realidade. Tentaram mudar para ficar melhor e acabou ficando pior, né? Então é um dado que o mercado hoje em dia não se importa mais tanto. E a gente também vai ter, então, às 6 horas da tarde, a definição da taxa de juros aqui no Brasil, que vai cortar, como eu comentei, já é meio que consenso no mercado, difícil mesmo ter uma manutenção, mas o importante realmente é o comunicado, para a gente entender quem é que votou para que tipo de corte. Então, quais dos membros votou para 0,25, quais dos membros votou para 0,5 ou 0,75, enfim, a gente vai ver.
Difícil ainda dizer enquanto vai cortar, o mercado está indeciso também nessa questão, se vai ser 0,25, 0,50 ou 0,75. Tem algumas casas que cogitam até um corte mais expressivo de 0,75, embora eu ache realmente muito difícil. O mais interessante da parte econômica aí seria realmente um corte de 0,25 para medir a febre, né? Mas é possível sim que venha um corte maior na casa de 0,5%, e isso a gente só vai saber com o mercado fechado. Então esse tipo de dado ele só vai refletir no pregão de amanhã. Tenham todos um ótimo dia.